I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo, mais um Me Obrigaram a Fazer Review. Dessa vez o Tomás Passamani pediu a Soldier Story, no Brasil ficou como A História de um Soldado, de 1984. E antes de mais nada, é sempre bom falar que essa mania atual de identitários, atual que já tem alguns anos, viu? Já tem mais de década, de tentar importar conceitos de racismo americano para a realidade brasileira é das coisas mais estúpidas e idiotas que existem, né? E ainda mais a gente pensando que esse filme ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial, numa tropa apenas de soldados negros, como era comum nos Estados Unidos e em outros países também, a segregação das tropas pela cor do soldado. E aí isso que eu fico muito indignado com essa importação desse racismo americano para o Brasil, porque na Segunda Guerra Mundial os pracinhas, na verdade, deram lição do que é integração racial, porque na realidade ninguém estava preocupado com a cor do companheiro dele. Então na mesma tropa tinha branco, tinha negro, tinha índio, tinha um mulato, mameluco, cafuso, tinha tudo. E todas as tropas, dos aliados aos alemães, ao eixo, ficaram impressionados com isso, seja para o bem ou para o mal. Uns achavam nojento, asqueroso, outros achavam que era normal, afinal de contas era só um bando de macaco da América do Sul, então a tonalidade da pele não fazia muita diferença. E é esse tipo de coisa que mostra que não se pode importar um racismo internacional para o Brasil. Nem dos nossos vizinhos aqui na América do Sul. Não estou dizendo com isso, como eu já cansei de falar que não existe racismo no Brasil. Claro que existe. Mas vou fazer a análise do filme, né? Que é o que pediram para mim. Então, a História de um Soldado, de 1984, é um filme interessante. Ao mesmo tempo, ele é um pouco piegas em relação a essa questão do racismo. Eu vou ficar indo de trás para frente no filme, porque o filme é todo em flashback, o que eu acho que foi péssimo, uma péssima escolha para o filme, para a história do filme. Então, apertinho de mão, o capitão respeitando, o capitão branco respeitando finalmente o capitão negro, apertinho de mão e não sei o que lá, sabe? Um finalzinho. Detalhe, o diretor que dirigiu esse filme dirigiu também tá me fugindo o nome, com o Sidney Poitier, que o final do filme é um apertinho de mão do personagem do Sidney Poitier dá. E, assim, nos anos 60, ok. Nos anos 80, não. A gente espera mais profundidade, né? E assim, um filme que deveria ser... Ele não sabe exatamente o que ele quer ser. Se ele quer ser um filme policial, de investigação, ou se ele quer ser um filme racial. Porque se ele quisesse ser um filme de investigação com quesitos raciais, a escolha do flashback não poderia ter sido pior. E se ele quer ser um filme puramente racial, sem que a história do assassinato fique secundária, seja só um fio, né, para contar uma história, o flashback também não é a ferramenta ideal. Então a gente tem um sargento negro que foi morto numa base no sul dos Estados Unidos nos anos 40, ali, acho que 44. Nessa base só tinham soldados negros, obviamente os soldados de maior patente eram brancos, que eram os comandantes e tudo mais. Então a investigação desse assassinato é enviado um capitão de Washington
para fazer essa investigação. Esse capitão, ele é advogado e tudo mais, e negro. E segundo o próprio filme, é a primeira vez que todos os personagens daquele filme viam um oficial negro. Então o filme ele gira em torno do Sargento Waters, que, magistralmente interpretado pelo Adolph Caesar. Magistralmente. A interpretação dele é magistral. E ele, basicamente, é um veterano da Primeira Guerra Mundial que sente ódio dele mesmo, mas sente mais ódio ainda do que ele considera negros inferiores. Porque na cabeça dele, aquele negro do tipo, sim senhor, sim senhor, sim senhor, eu vou tocar um blues aqui, sim senhor. O cara faz uma piada, sim senhor, dá risadinha, chama de nome, sempre com uma risadinha, né, quando um branco faz isso. E na cabeça dele, isso é um demérito para a raça dele, que enquanto existirem esse tipo de pessoas, né, principalmente soldados, nunca os negros vão ser vistos pelo talento, pela capacidade, pela honra, enfim, né, como um soldado. Então ele tem esse paradoxo dentro dele, né? E ele tem um ódio mortal por um dos soldados, que é um cara do extremo sul dos Estados Unidos. E pelo tudo que você vê, o sargento, ele é do norte, né? Então é um cara do sul, toca blues, tem um monte acredita num monte de imbecilidade, de idiotice, tipo, não, porque a minha avó falou que quando eu nasci passou um corvo, aí por isso que não sei o que lá, sabe? Acredita em amuleto, em um monte de idiotice. E é aquele cara, sim senhor, sim senhor. E causa um ódio nesse sargento que, assim, é fora do comum. Por quê? Ele vê tudo de errado naquele cara. Na cabeça dele, o branco nunca vai respeitar um soldado negro por causa de gente como ele. Gente como ele faz com que todos sejam vistos como chacota. Nesse filme também, eles têm esse destacamento negro, mas não mandam os caras pra guerra. Eles estão lá treinando, ao que parece, há mais de um ano. E não enviam os caras pra guerra. Inclusive, eles têm um time de beisebol que era muito mais importante para os oficiais do que esses soldados serem enviados para a guerra. Eles ganhavam tudo. Eles tinham uma chance, se vencessem todos os jogos, de disputar uma partida contra o New York Yankees, tal, pá, que na época era o maior time de beisebol dos Estados Unidos, né? Baby Ruth e tudo mais. Então, você tem esse personagem. Aí você vai ter o Capitão Negro, que eu não gostei da interpretação, da forma como o ator levou ele. Ele parece uma pessoa tão contida que algumas vezes é meio irritante. E sei lá, emocionalmente, sabe? Nem quando ele tá sendo contido, ele demonstra uma... Não sei. Eu particularmente não gostei da interpretação dele. E, sabe, tentando transparecer uma nobreza acima do normal. Não gostei. Mas, no geral, eu não vou contar a história inteira e tudo mais, nem quem matou, mas é uma história sobre racismo, né, no exército, mas eu achei ela pobre como história de racismo e como um mistério de assassinato também não é lá essas coisas, principalmente pelo uso do flashback o tempo inteiro para contar a história do Sargento Walter. Então, cara, assim, o filme é bom? É bom. Recomendo assistir? Recomendo assistir. Mas não é um filme sensacional. Mas, assim, não tem como você não ficar revoltado assistindo certas coisas. Por quê? No Brasil a gente nunca teve essas coisas, né? Até poucos anos, até poucas décadas atrás, existia segregação
em boa parte dos Estados Unidos, né? Escola para branco, restaurante, lugar no ônibus, então bebedouro, banheiro, piscina pública, quando eu falo, né? É um absurdo. Então eu consigo ver um americano normal, que não seja um porco racista, assistindo esse filme, e o impacto que ele vai causar, que faz parte da história do país dele. Mas vendo como uma pessoa em que o racismo é muito diferente, e agora a gente criou porque não existe mais, agora é branco, negro e pardo, né? Qualquer coisa é pardo. É racista falar mameluco, cafuso, mulato e tal, que são as misturas que eram, né? Então, no Brasil a gente está criando o pardo de Schrödinger, né? Porque dependendo do que acontece, ele vira negro, né? Dependendo do que acontece, é branco. Então, se precisa de... para provar o ponto de que existe racismo, o pardo de Schrödinger vira negro. Quando é sucesso, não. Aí é branco. Número de desempregados. Todo pardo vira negro. A população negra... tem um índice de desemprego de 40%. Aí se você puxar os números, você vai ver que na verdade é tipo 5%, e o resto é pardo e branco, né? Mas a grande maioria é pardo. Por que a grande maioria é pardo? Porque no nosso país, a grande maioria das pessoas é parda, é mistura, né? Por mais que muitos não queiram achar que são, seja negro ou seja branco. Então o filme... ele é bem interessante assim para ver essa questão. Você pensar que os Estados Unidos os aliados estavam tomando várias derrotas, vários cacetes ali no norte da África, na Europa, e mesmo assim ficavam segurando esses soldados negros. Por quê? Nem como bucha de canhão eles pensavam nos caras, sabe? Um negócio... É bem estranho. Mas é isso aí. Se quer que eu faça um review, R$30 pelo Pix ou pelo apoio coletivo. Me manda um e-mail com o título do filme. E é isso aí, até a próxima. Pessoal, existem 3 formas de você ajudar, colaborar com o canal. Você pode enviar um Pix, participar do apoio coletivo ou solicitar um filme através do Me Obrigaram a Fazer Review. Seria legal se vocês pudessem colaborar com o canal, já que o Shadowban já está durando aí 1 ano. E não tem sido muito divertido. Mas de qualquer forma, eu sei que eu tenho os seguidores. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.